Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sábado, dia 27 de setembro. O Evangelho é de Lucas, no capítulo 9. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito dos evangelhos que são marcados por contrastes, porque eles são reflexos profundos da nossa condição, da nossa humanidade, porque de alguma forma nós também somos contraditórios. E admitir isto, e ao mesmo tempo ver isso espelhado nos evangelhos, é como que um conforto para a nossa alma e ao mesmo tempo nos coloca mais próximos de Deus. Vamos entender melhor na palavra de hoje. A palavra diz que as multidões elas estavam encantadas com os feitos de Jesus, admiradas com as suas palavras, tocadas pelos milagres que ele realizava. Era como se o mestre estivesse no auge da sua missão, envolto por reconhecimento, por muitos aplausos, porque havia se tornado muito famoso. E é justamente nesse contexto de entusiasmo, de auge, que Jesus se volta para os discípulos e pronuncia uma frase desconcertante que, quem sabe, naquele momento, ao menos para os discípulos não cabia. Disse Jesus: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Jesus, naquele momento, estava falando da cruz, do sofrimento. Era uma palavra muito clara, mas que soava incompreensível, porque ia na contramão de tudo o que eles estavam vivendo naquele momento. E justamente no auge da fama, da glória humana, Jesus fala de condenação, ele fala de julgamento injusto, ele fala de dor, ele fala de cruz, e para os discípulos era impossível aceitar que aquele que realizava tantas maravilhas, tantos milagres, poderia enfrentar tamanha humilhação, tamanha derrota, tamanha dor. A dificuldade dos discípulos não era de raciocínio, não era de compreensão, mas era justamente em aceitar essa aparente contradição, da glória à cruz, da fama ao sofrimento. Os discípulos eles estavam presos à ideia de um Messias glorioso, que reinaria poderoso. Não conseguiam abrir-se à lógica do amor que é capaz do sacrifício de si, da entrega total de tudo que se é. A euforia da fama de Jesus impediu os discípulos de acolher a verdade mais profunda, de que o caminho de Jesus passaria pela cruz, pela entrega de si, pelo sacrifício de si. E aqui vem o grande ensino da palavra de hoje. Jesus revela que amar significa arriscar-se, de que não existe amor amadurecido que busque se autopreservar, porque quem ama coloca-se sempre vulnerável, oferece o melhor de si sem garantias de retorno, porque entende que o amor é movimento de si, é generosidade de si, é ir até o outro e ser tudo o que se é sem reservas, mesmo que seja necessário dar a vida, porque o amor, ele comporta o sacrifício de si. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele entregou-se por inteiro, sabendo que seria rejeitado, caluniado, desprezado, e a cruz para Jesus, ela se tornou o lugar de amor maior, do amor que se tornou sacrifício e de entrega completa, plena da sua vida. Amar, portanto, não é conquistar aplausos, é permanecer fiel mesmo quando tudo parece se perder. E foi essa fidelidade que sustentou Jesus, não o entusiasmo da multidão, mas a certeza de que o amor, ainda que doloroso, é sempre o caminho da vida verdadeira. E aqui nós tocamos no nosso próprio cotidiano, na nossa própria condição. Muitas vezes nós pensamos que a fé deveria nos livrar das dores, das perdas, das enfermidades, quando na verdade ela nos ensina a atravessá-las com esperança e com sentido. E o seguimento de Cristo não é um caminho sem cruz, mas um caminho onde a cruz se transforma em amor ofertado. A maior caridade não se resume em dar coisas, mas no dom de si, no tempo que se partilha, na atenção que se oferece, na vida que se entrega. E é desse movimento que nós nos aproximamos de Jesus, que fez da sua cruz não o fim da história, mas a vitória do amor que não se cansa de se doar e de se entregar. Muitas pessoas me dizem assim: Padre,
Eu rezo tanto e mesmo assim eu continuo sofrendo. Eu sofro dentro de casa, eu sofro com as dificuldades do casamento, eu sofro com as tensões da minha família, com os desafios da minha vida financeira. E quando eu ouço as pessoas dizerem isso, eu digo mais ou menos assim: eu também rezo todos os dias, mas eu não rezo para que os sofrimentos desapareçam. Eu rezo para que eu consiga permanecer de pé diante deles, para que eu não perca a esperança diante das dificuldades da minha vida, porque a oração, ela não nos coloca numa bolha, mas ela nos dá forças para atravessar as tempestades com o coração firme. E nunca se esqueça, o sofrimento ele faz parte da condição humana, mas a forma como enfrentamos é fruto da fé que nos sustenta, é fruto da fé que nós alimentamos na oração. E por isso que ao rezar, não peça simplesmente para nunca sofrer, mas peça a graça de carregar os fardos com coragem. Peça ao Senhor que o seu olhar não se apague, que a sua esperança não se desgaste, que a sua fé não se dissolva diante das provações. O sofrimento nunca será bom em si mesmo, mas quando o enfrentamos com a confiança em Deus, ele pode purificar o nosso coração. O sofrimento ele pode amadurecer o amor e também iluminar o nosso olhar. E assim, mesmo nas dores inevitáveis da vida, o Espírito nos ensina que existe um sentido escondido. Amar sempre vale a pena, porque o amor permanece mesmo quando passa pela cruz. E muitas vezes é na cruz da nossa vida que o amor amadurece e se torna generoso, se torna testemunho de vida. Então não tenha medo dos sofrimentos. Muitas vezes é dentro do sofrimento que o amor amadurece e se torna mais generoso. Ore comigo nessa manhã. Senhor Deus, diante da cruz do Teu Filho Jesus, eu coloco também as minhas cruzes. E eu te peço, me dê coragem para não fugir, me dê esperança para não desanimar e amor suficiente para transformar cada dor em oferta de vida. Eu te peço também, Senhor, me sustenta quando as minhas forças vacilarem, guarda no meu coração a certeza de que Teu amor é maior do que qualquer sofrimento da minha vida. E conduz o meu olhar para além das lágrimas e faz de cada dia uma oportunidade de recomeçar contigo, na Tua luz, na Tua esperança. E mais uma vez, coloca a Tua mão sobre mim para que eu tenha a Tua bênção, a Tua força e a unção do Teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você eu desejo um excelente sábado, paz ao seu coração e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.